respeito da real mensagem do Evangelho, a respeito da real necessidade de se falar do Evangelho genuíno, colocando então os pingos nos is e colocando todas as palavras no seu devido lugar, falando a respeito do alimento sólido para aqueles que têm a necessidade do alimento sólido. O texto diz que o escritor, nessa carta aos Hebreus, ele compara a sua audiência a crianças, porque ele diz: vocês estão como os bebês, vocês não podem receber um alimento forte, vocês não podem receber um alimento sólido. É necessário que toda vez alguém explique, ensine vocês novamente, sendo que vocês já eram para estar ensinando, já eram para ser mestres no assunto. Já falamos aqui a respeito de eles serem os descendentes, né, do povo, e eles terem a lei e os profetas com eles, então ficaria mais fácil de eles entenderem isso. Então isto está a afirmar que as pessoas não tinham maturidade. Sim. Eles deviam ter essa maturidade, entender e ter esse conhecimento da palavra e das profecias sobre a vinda de Cristo e que Cristo veio fazer. Eles não tinham essa maturidade, então foi tratado como se fosse uma criança. Um neófito, como se fosse uma pessoa nova na fé. Então ela não tinha essa maturidade para receber essa palavra e poderia já estar anunciando essa verdadeira palavra. Exatamente. E não tinha essa maturidade. Então o autor ele vai falar que eles fossem como uma criança. Sim. Olá, graça e a paz a todos. Sejam bem-vindos à Casa da Oração Milk. Você está gostando da nossa série? O vídeo já vai começar após a nossa vinheta. E eu aproveito, compartilha, se inscreva nesse canal e siga-nos. Graças a Deus na sua vida, seja bem-vindo à Casa da Oração Milk para mais um vídeo deste grande estudo. Alimento sólido é para os adultos. Você que não viu os nossos vídeos anteriores, vai no nosso maisinho aí, vai estar ali através do nosso Sabio, a nossa apostila. Entra lá, nós enviamos gratuitamente. Está lá o WhatsApp, né? O Zap. Entra lá, nós enviamos gratuitamente para você acompanhar esse estudo. Abre seu coração, abre sua mente. Eu peço que você pouse sua Bíblia com muita calma. Vai na sua versão favorita, pousa o vídeo, vai com muita calma, que Deus tem algo para o seu coração, para que possamos abrir a mente ouvindo a palavra de Deus. E sempre chamado de uma atenção neste e nos vídeos anteriores. Aqui não falamos em dogma de igreja e nem sobre placa de igreja. Nós estamos falando aqui sobre a Bíblia, esse grande estudo, para que possamos abrir a nossa mente e ver o verdadeiro evangelho genuíno, que possamos abrir os nossos horizontes e aprender mais e mais. Então eu peço que você venha mergulhar, submergir neste estudo, para que possamos aprender mais e mais da palavra de Deus. Amém? Bom, graças a paz. Vamos começar a partir do ponto 1. Você que tem a sua apostila, você que tem esse módulo, né? A aula é: o alimento sólido é para os adultos. Nós já falamos ali na primeira aula dessa série a respeito do texto de Hebreus, que nós fizemos a menção da abertura, Hebreus capítulo 5, dos versículos de 11 até o 14, que o rudimento da fé já tinha sido explicado e baseado para todos os cristãos da época, né, para todos os irmãos da igreja primitiva, e houve uma necessidade de um reforço, houve uma necessidade de uma carta, que nós não temos a certeza da sua autoria. Volta lá no vídeo, veja o vídeo anterior, se você já viu, você sabe do que eu estou falando. E naquela carta houve uma necessidade de se falar a respeito da pressa de que aqueles que já eram os hebreus na época, aqueles que já eram da descendência dos judeus, né, quando receberam Cristo em pessoa, já deveriam estar mais avançados no assunto, já deveriam saber mais do que se tratava as profecias e do que se tratava o Evangelho, né, que é o cumprimento de toda a profecia que nós temos. Depois houve
todo um desenrolar da história, falando do capítulo 5, a respeito da real mensagem do Evangelho, a respeito da real necessidade de se falar do Evangelho genuíno, colocando então os pingos nos is e colocando todas as palavras no seu devido lugar, falando a respeito do alimento sólido para aqueles que têm a necessidade do alimento sólido. O texto diz que o escritor, nessa carta aos Hebreus, ele compara a sua audiência a crianças, porque ele diz: vocês estão como os bebês, vocês não podem receber um alimento forte, vocês não podem receber um alimento sólido. É necessário que toda vez alguém explique, ensine vocês novamente, sendo que vocês já eram para estar ensinando, já eram para ser mestres no assunto. Já falamos aqui a respeito de eles serem os descendentes, né, do povo, e eles terem a lei e os profetas com eles, então ficaria mais fácil de eles entenderem isso. Então isto está a afirmar que as pessoas não tinham maturidade. Sim. Eles deviam ter essa maturidade, entender e ter esse conhecimento da palavra, das profecias sobre a vinda de Cristo e que Cristo veio fazer. Eles não tinham essa maturidade, então foi tratado como se fosse uma criança. Um neófito, como se fosse uma pessoa nova na fé. Então ela não tinha essa maturidade para receber essa palavra e poderia já estar anunciando essa verdadeira palavra. Exatamente. E não tinha essa maturidade. Então o autor ele vai falar que eles fossem como uma criança. Sim. Tem que começar do princípio, dar um leite, né? E isso há quase 2000 anos atrás. E hoje se faz necessário novamente, porque tem pessoas achando que o Evangelho é religião. Tem pessoas achando que o Evangelho é uma forma religiosa de se chegar a Deus, com seus ritos, com as seus sacrifícios espiritualescos, com as suas orações infindadas, com seus jejuns, daquelas formas a se colocar como mérito, sendo que nós já explicamos aqui que oração e jejum é algo óbvio que uma pessoa tem que ter para Deus, que é o Pai. Ou seja, você tem que ter uma conversa com seu Pai, você tem que ter uma presença física com seu Pai. Um relacionamento. E usam o jejum e oração para petições. Moeda de troca. Para si próprio. Sim. Usa o jejum para barganhar com Deus. Exatamente. Talvez religiosidade. Esse é o problema. Talvez a pessoa está no seu inconsciente porque é aprendido isso. Essas são formações, as pessoas vão fazer repetições daquilo que aprende. Exatamente. Por isso que esse canal foi criado para você, irmão, que talvez tá no Evangelho, né? Como nós já estivemos sendo religioso. Com religião, só olhando só para religião, para dogmas, para muitas coisas. Só faz aquilo que o seu líder manda. E depois você começa a falar com Deus, é só petições. Eu quero, eu posso, Senhor, abre, posso, abre. Então é só petições. Então não é um diálogo. É como se fosse um filho mimado. Aí é que está a questão. É a criança, é o filho mimado, é bater o pé. É o leitinho para a criança, porque a religiosidade ensina pessoas a ficarem totalmente dependentes dos sacrifícios, porque ela não adora Deus em espírito e verdade, ela idolatra Deus. Nós não devemos idolatrar Deus. O que é um idólatra? Ele vai numa estátua, ele deixa lá um sacrifício para poder acariciar o ego daquele Deus, para poder acalmar a ira daquele Deus, para que ele seja propício a ele. E Deus não precisa de nada disso, porque Deus criou todas as coisas, então todas as coisas já são dele, e nós adoramos a Deus pelo que ele é e pelo que ele já fez, e não pelo que ele fará. Exato, é muito interessante isso, irmãos. Vamos aqui trazer uma ilustração. Nós, quem é casado, tem seu cônjuge, né? Tem o seu esposo, a sua esposa, ela quer sentir o amor verdadeiro. A pessoa quer ser correspondida. Estamos usando aqui uma analogia. Analogia. Ela quer ser correspondida pelo seu amor, correto? Certo. Mas não, a pessoa tá ali por estar ou por interesse em alguma coisa. Sim. Né? Existe aquele casamento de conveniência, né? Chamado aí fora o casamento de conveniência, casas por isso, ou casamento de fachada, para se manter uma aparência.
Mas Deus, irmãos, Deus sabe todas as coisas, né? Deus sabe o nosso antes de sair um pensamento do nosso cérebro ou uma palavra das nossas cordas vocais aqui, Deus já sabe todas as coisas, né? É que às vezes nós tentamos enganar Deus, né? Mas Deus não se engana. Então, quando nós falamos para você a respeito do conhecimento de Deus, quando nós falamos com você a respeito de saber do Evangelho, de se entregar realmente a Cristo de forma a corpo, mente e alma, e você conseguir entender para que aconteceu o sacrifício, entender para que do Evangelho, você vai perceber que não existe necessidade de religiosidade. Você que está com a sua apostila, abre comigo aí no ponto 1 e eu vou fazer a leitura do ponto 1 para você. Está escrito lá, Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, quando ele estava em corpo físico, ser humano, como diz, né, a palavra, era conhecido também como mestre. Ele valorizava o conhecimento e sempre que podia ensinava aos que o seguiam sobre Deus, como viver sua vontade, como se relacionar com o próximo, entre outras coisas. O que isso quer dizer? Perceba uma coisa, enquanto houve um ensinamento, né, ao povo de Israel sobre o Jeová Jireh, né, como o crente gosta de falar, que é o Deus provedor, o Jeová Shalom, o Jeová Savaote, né, que é o Senhor dos Exércitos. Então tinha toda essa conotação de Deus, Adonai, o Deus Senhor Todo-Poderoso. Ele é, ele será, ele foi e é assim que é. Isso ele é, com certeza. Mas Jesus, ele ensinou uma coisa que até então não se era utilizado. Ou pelo menos se era utilizado nos Salmos, existem algumas inserções ali, que você vai perceber a intenção do profeta, principalmente falando de Davi, de colocar uma intimidade maior com Deus, além de uma de rei e servo. Então, que Jesus, ele faz com que as pessoas entendam que Deus é Pai. Porque até então ninguém tinha o hábito de chamar Deus de Pai. Era algo impensável, né? Ribbono Shel Olam, é o Criador do Universo, né? É o Senhor, é Adonai, é o meu Senhor, ok, a gente sabe que ele é. Só que quando Jesus ele introduz a ideia de um Pai amoroso que ouve, que sabe da sua necessidade, que trabalha o seu sentimento, então houve então uma necessidade de um conhecimento que não se tinha por parte dos mestres, dos legisladores, né? Os doutores da lei, os escribas, os fariseus e saduceus, porque eles tinham todo o conhecimento do juiz, do severo. Bugou o cérebro, né? Estritamente em cima da lei. Isso fez com que bugasse, realmente a palavra é essa, bugou o cérebro de muita gente. Por quê? Quando nós falamos com você que hoje, pela graça de Deus, nós somos salvos mediante a fé. Fé em quê? No sacrifício de Jesus, correto? Ok. Então, tudo aquilo que foi lançado para os judeus como mandamento, nós não observamos isso, porque não é viver pela lei, não é obedecer mandamentos, não é fazer sacrifícios, é um relacionamento. É um conhecimento. Quando você chega perto de Deus, sabendo quem Ele é e sabendo o que você é, de onde Ele te tirou, você tendo gratidão por tudo que Ele fez, a sua religiosidade vai cair ou pelo menos vai se transformar numa gratidão eterna. Porque Jesus fez isso. Se você observar bem, o que Ele fala nos evangelhos? Ele diz, tem um texto aqui que é muito bacana. João 17,3, que todos conheçam que a vida verdadeira, ou seja, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, ou seja, né, conheça o Messias a quem você enviou, a quem Tu enviaste, ok? O conhecimento é algo necessário, é você conhecer Deus na sua essência como Ele é. É você chegar perto de Deus sem pudores e sem vergonha, porque não adianta ter vergonha, amigo. Ele já viu você fazer o ato, ele já viu você cometer o pecado. Então não precisa ter vergonha de conversar com ele e pedir perdão, porque ele já sabe do que você está falando. E você ter com ele uma relação de amizade. Não troca, não pedição, não, sabe, aquela coisa melosa, pegajosa, bajuladora. Tem crente que bajula Deus, tem crente que acha que vai enganar Deus com a conversa.
Na oração do capítulo 6 de Mateus, o que é que Jesus disse? Não adianta vãs repetições, não adianta você repetir a mesma coisa, porque as pessoas acham que falando várias vezes a mesma coisa vai enganar Deus. Não teve uma oração entre o fariseu e o publicano? E o publicano, sim, famoso. É famoso. É famoso. E qual a oração que Deus ouviu? A sincera. A sincera. A sinceridade não adianta. E ele era um fariseu, doutor da lei, conhecedor, né? Conhecedores, detentores do conhecimento da Torá e os guardiões, né? Vamos usar esse nome, guardiões da Torá. Guardiões, é. Os guardiões da Torá. Deus poderia ouvir melhor ele. E Deus não ouviu a do publicano. Por quê? É a sinceridade, irmãos. Então não está o meu... quando nós começamos a conhecer verdadeiramente Deus, vai ver que nós não podemos barganhar com Deus, achar que eu tenho que fazer orações, que eu oro mais, olha, o irmão orou mais, aquele irmão, nossa, ele vive orando, amém por isso. Mas amém, isso é óbvio. É óbvio, é o diálogo com Deus, amém, mas não é, ele está mais próximo de Deus. Não. Ele não pode estar mais próximo, quem aproxima de Deus é o sangue de Cristo. Sim. Do homem é o sangue de Cristo. Não é as coisas, não é o meu mérito que eu faço. Sim. Claro, atenção, nós temos que chamar a atenção. Se aquela pessoa está orando mais, se mortificando a sua carne, e a pessoa que não ora e não mortifica a sua carne, vive a sua vida, né? Olha os vídeos anteriores. Vive uma vida... Só olha para o lado material e natural. Natural. Também, o pai... Aí vai lembrar sempre que a gente chamou a atenção aqui. Aí os filhos de um pai que tem os seus herdeiros. Todos são herdeiros, mas tem aquele que se dedica ao pai. Então ele é diferenciado. Quando o pai precisar de alguém que venha trabalhar na sua empresa, tomar a presidência da empresa, quem que ele vai entregar? Para aquele que nunca quis nada com nada? Ou aquele que, né? Aí é chamado, estava imerso no serviço. Aí chama-se os galardões, né? Os galardões. Então, claro, aí não é uma questão do mérito, mas a sua salvação não está atrelada o que eu faço. Não. A minha aproximação de Deus não está atrelada porque que a religião nos coloca que somos uns beatos, né? Chama-se os beatos, aí é o dito popular aí fora, né? São os beatos. E não, irmãos, o que aproxima de Deus é o sangue. Relacionamento. A questão toda é relacionamento. Imagina uma coisa, você tem um filho, e aí você fica o tempo todo com seu filho, no colo, e beija, e abraça, e tira foto e mostra para todo mundo. E aí o menino começa a emitir sons, você tá lá assim, fala meu filho, fala comigo, fala meu filho. E aí o guri começa, babá, bebê, vai falando. Chega na fase da criança, quando ele começa a andar, começa a perguntar, começa a mexer, e fala, e por quê? Aí você inverte, fala, cala a boca, menino, você fala demais, menino. Mas foi você, alguns anos atrás, que começou a botar na cabeça dele para ele falar. Certo? E aí você começa agora, bombardeando ele ao contrário. Cala a boca, fala muito, você fala demais, me dá um minuto de paz, eu quero sossego, eu trabalhei o dia todo. Chega na adolescência, o moleque fica introvertido, o menino fica calado, não fala nada com ninguém. Aí você, filho, senta aqui, vamos conversar, fala comigo, papai é seu amigo. Que é a aproximação, né? Você quebrou a criança. Certo? Agora eu te digo uma coisa, com quem Deus vai ter mais intimidade? Com quem busca, com quem jejua, com quem lê a palavra, com quem quer entender, com quem lê, sabe, faz estudos e busca o conhecimento da palavra e busca tentar entender o evangelho, seja ele estudando livros de teologia, seja ele lendo a palavra, em oração. Faz jejum para quê? Para pedir algo a Deus? Não, para poder se sentir mais perto de Deus, porque está desconectando o natural. Ô Gil, isso faz me lembrar, isso é bom que você vai puxando, e faz me lembrar de um homem que pecou, e sanguinário, chamava Davi. Um homem que é sanguinário, tinha sangue nas suas mãos, e ele não construiu o quê? O templo. Porque havia sangue em suas mãos. Né? O homem que pecou, que vocês sabem, Betseba. Pronto, aqui não vamos entrar aqui no mérito dessa passagem. Mas ele era
segundo o coração de Deus. porque é um relacionamento. Exatamente essa é a questão. Ele era um pecador, todos nós somos pecadores, porque ele conhecia Deus, ele conhecia a essência, ele falou, aparta de mim tantas coisas, mas não tira seu espírito. Sim. Não é assim que ele diz? Não tira o seu espírito sobre a minha vida. Por quê? Porque é um relacionamento, essa comunhão de relacionamento com Deus. É o amigo, é o relacionamento, amigo de Deus. Né? Esther fala amigo de Deus, os religiosos falam amigo, Deus é o Pai, Deus irmãos, é o relacionamento, Deus quer nos ouvir, Deus não sabe o que você vai pedir. Agora, pegando o gancho dessa conversa, voltando à carta aos Hebreus, por que o escritor aos Hebreus ele é tão duro e julga tão severamente aquele povo, aquela geração? Porque eles viviam de religiosidade. Eles cumpriam os mandamentos porque tinha que cumprir. Eles faziam o sacrifício porque tinha que fazer. Eles tinham a religiosidade impecável, mas não conhecia Deus. O que o profeta fala? Se eu não me engano, acho que é o Amós. Eu posso estar errado agora. Depois a gente vai ver qual que é. O profeta diz, esse povo me honra com seus lábios, mas o coração deles está longe de mim. Deus não quer que você seja um boneco que repita as coisas. Jó também diz, sabe? Eu ouvi falar, né? Agora eu conheço. Exato, agora eu vejo você com os meus olhos. O que isso quer dizer? O povo, onde foi direcionado a carta aos Hebreus, eles estavam na mesma coisa. Por que eles não aceitaram o sacrifício de Jesus e entenderam que Jesus era o Messias? Porque deram mais ouvidos à tradição, mais ouvidos a todo um tipo de ensinamento baseado nos ritos judaicos, na tradição judaica, e não naquilo que a profecia disse, naquilo que Jesus cumpriu, e nós sabemos disso. Certo? O texto fala claramente em algumas coisas que Jesus viria fazer. Isaías 61 fala sobre isso. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para fazer, e Ele me ungiu para curar, dar vista aos cegos e coisa e tal. A gente sabe das profecias. Só que se você tem conhecimento de algum judeu e pergunta por que vocês não aceitaram Jesus como Messias, a maioria das coisas que eles vão citar para vocês estão na tradição, não estão na palavra. Entende? Esse é o problema. Hoje, a igreja moderna, ela está mais voltada para os rituais, para o que nós chamamos de usos e costumes, para as tradições que os homens implementaram, do que para o texto. Você bota na frente da pessoa um texto e ensina o que está escrito ali. O herege é você. Por quê? Porque ele confia mais na tradição que ele recebeu, dos pastores dele, dos ensinadores e missionários dele, do que o que está escrito. E essa é a questão. É mais crédito, né? Sabe? É a questão. O que Jesus fala? Jesus fala... Não, aqui foi o apóstolo Paulo que falou. Certo? Se você abrir aí, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, talvez na sua Bíblia vai estar escrito assim, tanto judeus quanto gentios, né? Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. E o texto segue, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a sabedoria humana. Por que o apóstolo Paulo, quando ele foi pregar aos coríntios, ele não usou filosofia, ele não usou de sofisma, ele não usou de inteligência humana, ele foi na fraqueza. E qual que era a fraqueza dele? Você acha que para um grego daquela época você falar que o Filho de Deus se entregou, se deixou matar por causa de um monte de pecadores, você acha que eles iam aceitar essa mensagem? Os gregos queriam a perfeição. Os deuses gregos, todos eles no Olimpo, eram deuses que venceram, que se vingaram, que conseguiram aquilo que estava proposto para eles. Mas o nosso Messias, ele se nega, ele se esvazia e ele vem ao mundo como a semelhança da sua própria criação e ele morre por isso. Certo? O texto fala aqui sobre conhecimento. Não é o conhecimento das tradições humanas que vão levar você a entender o Evangelho. Não é o conhecimento dos ritos da sua igreja, da sua placa, que vão te levar a conhecer o Evangelho.
Não tem possibilidade de você cumprir esses mandamentos de homens, os ritos de homens, e fazer as 7 sextas-feiras, as 7 quartas-feiras, a campanha desse, a campanha daquele. Você só sabe pedir. Você só sabe pedir. O jejum que você faz é para pedir. Ah, irmão, eu vou fazer um jejum de 1 semana para interceder pelo irmão. Será? As portas abrirem. Entende isso? A questão toda está no conhecimento de Deus. Acabamos de falar aqui do texto de João, que a vida eterna é essa, que conheçam a ti somente como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. O problema do Evangelho é que ele acaba com a nossa religião, irmão. O Evangelho acaba com a religião na raiz. A religião é a tentativa de religação do homem a Deus. Mas a religação de Deus ao homem é Jesus. Outra hipótese. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Esse texto é conhecido. E por causa do sacrifício de Cristo, nós temos paz com Deus. A questão é que as pessoas não querem ter paz com Deus. Elas querem o carro com Deus, elas querem o apartamento com Deus, elas querem a empresa com Deus, elas querem a chave da vitória. O conhecimento com Deus é melhor, a intimidade com Deus é melhor, porque parece que nós somos novamente instruídos a colocar Deus como o gênio da lâmpada e que Ele me dê o que eu quero. Se Ele não me der o que eu quero, eu vou para outra igreja. Olha, eu não gosto da pregação dessa igreja. Eu não gosto. Aqui é muita coisa, muita chatice, e eu quero é a chave da vitória. Eu quero a unção de Davi, eu quero é a espada de Jericó, eu quero sei lá o quê, eu quero a arquinha da aliança. Eu quero ter a unção de Obed-Edom, né? Então... Obed-Edom. Eu quero a arca na minha casa, levar a arquinha para sua casa. Aí a instituição faz uma arquinha e você leva para casa, se torna um amuleto. Aí nós criticamos os outros irmãos que fazem algumas coisas e idolatram alguma coisa, e nós criticamos ele, mas fazemos a mesma coisa. Fazemos as mesmas coisas. É a arquinha, é a fitinha, é a vassoura, é o feijão, é isso, é aquilo. Irmãos, é o mergulho. Você tem que dar o certo mergulho, tem que passar debaixo de uma tenda. Passa debaixo de uma tenda que ali vai ser... É a palavra profética, é os atos proféticos, é a cadeira profética, é o microfone profético. Chegamos numa época na igreja que se você não usa a palavra profético, as pessoas não prestam atenção no culto. Chegamos numa época que o homem se esfarfalha de pregar, de chamar atenção, de abrir texto, que as pessoas estão conversando na igreja porque não foi no ego dele, não massageou o ego dele, não chamou aquela pessoa de ovelhinha de Jesus, sabe? Olha, irmão, desculpa se isso machuca, mas eu prefiro ter a unção de João Batista e chamar você de raça de víbora do que ficar aqui apaziguando o ego de todo mundo. Não é para isso que o evangelho foi escrito. Não é para isso que Jesus veio. Chegar para uma pessoa e ficar afagando a cabecinha dela. Não, mas você vai vencer. Olha, em nome de Jesus. Não, vamos tratar da nossa salvação. Jesus veio fazer o quê, cara? Exatamente. Qual foi o papel de Jesus? O que Jesus veio fazer? Se você precisa correr atrás da tua salvação, se você precisa vigiar para não perder a tua salvação, o que Jesus veio fazer, meu amigo? Fala para mim. E quando nós entramos num texto desse, sabe, e investimos tempo, e investimos pesquisa, por que o apóstolo falou isso? Qual que era toda a geopolítica do sistema quando ele falou isso? Qual foi a linguagem que ele utilizou? Qual foi o público-alvo dele? Sabe? Mas aí chega alguém aqui e começa a pregar um monte de bobagem, um monte de emocionalismo, e começa a pegar água e jogar em cima de você, e você entra em êxtase. Emocionalismo. Você entra em êxtase, sabe? E o texto está dizendo aqui, claramente, a vida eterna é esta, que conheçam a ti somente como único Deus e conheçam a Cristo a quem você enviou. Tem pessoas até hoje, 500 anos de crente, que não conhecem a Cristo. Não conhece.
Alimento sólido, sabe? É para os adultos, irmãos, né? Quando você chega para uma pessoa e abre Efésios, capítulo 2, versículo 13, 14, 15, e fala com eles, não é de mandamentos, não é de obras, não é de mérito, é salvação pela graça de Jesus. Até mesmo as obras que você faz já estão na sua vida colocadas por Deus, baseadas no mérito de Cristo. A pessoa fala, não, mas isso aí, sabe por que você está lendo isso? É porque você está usando a LTLH. A desculpa do cara. Porque não entendem o texto. Um pastor um dia chegou pra gente e falou, toma cuidado porque a letra mata. Ele nem sabe o que ele está falando. Toma cuidado que a letra mata. Isso é a desculpa de quem nunca leu a Bíblia, irmão. Me desculpa. Isso é a palavra de quem nunca leu a Bíblia. Certo? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele nem sabe o sentido desse texto. Ele nem sabe por que o texto foi escrito assim. Ele não sabe. Entende? Você pega um texto desse aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 13. Tem 11, 12. Eu vou começar do 11 para você ter contexto. Aqui Paulo está falando a respeito dos dons e colocando ênfase no dom do amor. Até que ele chega no capítulo 12, ou melhor, o capítulo 12 falou dos dons ministeriais e em excelência ele coloca o dom do amor e ele inicia o capítulo 13 falando da diferença do amor real, verdadeiro, porque os dons uma hora vão acabar, os dons vão cessar e só o que vai ficar é o amor, que é o mais importante. E depois ele chega aqui e dá em nós uma tijolada nos dedos. Olha o que ele fala aqui, do versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Olha o 12. Porque agora vemos no espelho, como se fosse no espelho, de uma forma obscura. Depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Leia todo o capítulo 12. Leia todo o capítulo 13. Entenda do que o apóstolo está falando. Eu vou dar uma explanação básica para você. Isso foi escrito numa época em que o espelho de vidro era caríssimo, não era qualquer um que tinha. O espelho dos pobres era uma lâmina polida, a ponto de você ver seu reflexo. E aquilo de tanto ser polido, ou se a lâmina fosse um pouco mais pobre, se fosse um latão mais pobre, um cobre mais pobre, aquilo ficava turvo, ficava amassado. Quando você viu o reflexo, não era o seu reflexo perfeito. Não é igual o espelho que nós temos hoje. Era um espelho diferente. Então ele fala aqui, hoje vemos obscuramente como num espelho. Ele está citando esse espelho, é por isso que eu falo com você. Entenda a geopolítica do lugar, entenda o costume do lugar, para você saber do que o profeta está falando. E aqui o apóstolo diz o seguinte, nós conhecemos de forma incompleta, como olhando num espelho, porque você não via o seu espelho. Não era nítido, né? Não era nítido, você não viu o seu reflexo naquele tipo de espelho. E ele fala, mas chegará um dia que nós conheceremos assim como somos conhecidos. Aí eu digo para você, meu caro irmão, que vive a vida inteira se alimentando dessas porcarias que você ouve por aí, que não são do evangelho verdadeiro, que são invenções, invencionice para tirar dinheiro dos irmãos fracos. Você já chegou ao ponto de conhecer, assim como você é conhecido? Você já chegou ao ponto de saber do que se trata o amor do seu Deus? Ou você realmente acha que se você pegar lá a chave do seu carro e for lá na frente pro cara jogar uma gota de óleo e orar, o seu carro vai ser mais protegido que os outros? Você entende isso dessa forma? Ou você acha que quando alguém ora para você e sopra na sua cara, você tem que cair? É assim que você aprendeu o evangelho? Evangelho é para salvação de alma. Evangelho é para confronto. É para eu ler a Bíblia e eu me inundar de lágrimas e ver ali o meu pecado. Tem uma palavra que eu acho fantástica, essa palavra. E ela diz assim, toda vez que a Bíblia entrar em guerra com você, deixa a Bíblia ganhar. Porque nela nós vemos o nosso pecado. Nela nós vemos o nosso erro. O problema daquele povo, que é exatamente o nosso problema, há quase 2000 anos depois, é que nós não conhecemos como nós somos conhecidos. Aqui existe uma profecia, existe aqui uma palavra que se cumprirá no momento em que o Messias pisar novamente na terra. A gente sabe disso. Mas, irmão, pelo amor de Deus, você não precisa ficar na obscuridade.
Você não precisa ficar alimentando esse tipo de lobos que se chamam pastores, esse tipo de pessoas que pregam mentiras para você. E o pregar a mentira, você vai descobrir que isso é uma mentira. Mas já percebeu que você ouve essa pregação e esta pessoa que está do outro lado quer sempre algo em troca? É muito fácil vender o que não é o que não é seu. Exato, Né? já percebeu isso? É fácil vender o que não é seu. Ah, mas irmãos, mas ele está gastando o seu tempo, é estudo, é isso, é busca, o irmão está mais próximo de Deus. Irmãos, você está mais próximo de Deus também. Você tem acesso a esse Pai. Não seja como esses homens e mulheres na altura, que era como criança, achando que Deus estava milhões de luz longe. Deus está no nosso coração, agora aqui, né? Vamos usar a palavra de crente. A arca de Deus agora somos nós, né? Ah, pois é. Vamos usar essa palavra de crente para que você entenda, né? Que a arca de Deus agora somos nós, não somos? Né? A arca ninguém sabe onde está a arca. Sabe onde está a arca? A arca foi saqueada, sumiu. Então a arca agora somos nós. Sabe qual que é o problema de tudo isso? Que a gente fica assim desgastado às vezes. É de ver tantas pessoas caindo no erro, assim como o escritor aos Hebreus fala, já era para vocês estarem maduros, já era para vocês estarem ensinando, já era para vocês serem mestres no assunto, e novamente é necessário que alguém volte a vocês e ensine os rudimentos da fé. Irmãos, quando nós vamos avançar no reino de Deus? Eu vi um vídeo há pouco tempo, e até compartilhei com o Gil. Esse vídeo, irmãos, é algo quase impensável. Se uma pessoa pertence a uma igreja, a uma instituição, ela ligou e queria ter um relacionamento com a família, queria ter um dia de lazer com a família, queria ir para a praia. Lembra desse vídeo que eu compartilhei? Lembro. Ele ligou para o tal líder. O líder falou, dá um minutinho que eu vou aqui fazer uma oração. Teve um contato direto, ligou, né? Ligou para Deus e... Mandou um zap lá para Deus. E Deus falou assim, não, esse dia é muito tenebroso, não vai, você não pode ir. Cancelou dessa família um momento de lazer. Agora, isso é religião. O pai, talvez a mãe que está ali agarrada a essa religião, né? Imagina o filho como que vai crescer. O relacionamento desse filho. Por isso que hoje nós temos aí casas de pastores, líderes, né, filhos que não acompanham os pais. Não entendem esse evangelho, porque não conhece. Nós estamos vendendo esse Deus para os nossos filhos, esse Deus de barganha. De barganha. Deus de severidade. Deus de carrasco. Preste atenção, quando eu digo um Deus de severidade, eu não estou falando que Deus não é severo, porque Deus é severo. A palavra fala claramente, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, isso é lindo, né? João 3,16. O João 3,36 é pior ainda. Aquele que não tem o Filho de Deus, permanece sobre ele a ira de Deus. Nós sabemos disso. Mas existe uma coisa de você entender a severidade de Deus que a palavra fala e você viver uma severidade, uma religiosidade que foi implantada na tua cabeça por um líder religioso. Este é o problema, certo? O problema é que as pessoas entendem que a vida dela está daquele jeito, que ela está vivendo naquela situação e que ela não é feliz porque ela não fez a aliança da arquinha. Ela está vivendo daquele jeito, ela está sofrendo daquele jeito porque ela não sacrificou tantos e tantos euros no altar. Isso é ridículo, irmão. A religião chega a ser tão cruel, irmãos. Ser religioso, porque se nós olharmos que aquela dominação, aquela igreja, aquela instituição que não é nossa, nós olhamos e achamos que é seita, é uma seita. Ali uma seita, como que aquelas pessoas aceitam aquilo, né? Tem aquelas seitas na América, né? Nos Estados Unidos da América que as pessoas se ficam não é sítio, como chama? No local afastado, que são aquelas seitas restritivas. Exato, que tem ali, os religiosos se misturam com
Sim, eu sei. Muito disso. Já entendi. Nós falamos, como que pode aceitar isso? Mas nós fazemos as mesmas coisas. Fazemos a mesma coisa. Porque nós olhamos para nós, não, a minha instituição que é certa. Certo é a Bíblia, irmãos. Nós temos que olhar para a Bíblia. Nós temos que seguir Jesus. Nós temos que seguir placa de igreja. Nós temos que seguir homens. Mas então eu vou ficar desigrejado. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de desigrejados. Nós estamos falando para você abandonar a sua igreja. Não, então não precisa de tudo. Precisamos estar em conjunto, né? Chama-se assembleia, né? Uma assembleia de reunião como igreja. Igreja somos nós. Sim. Nós reunimos como igreja para adorar, né? Adorar o que é digno, que é Jesus. E prestar serviço comunitário, e prestar a koinonia que nós chamamos, que é a amizade, que é você ter intimidade com o seu irmão, participar dele na necessidade. E o versículo aqui, estava falando aqui não falou que os dons vai cessar e vai ficar o quê? O amor. O amor. É isso. Amar teu próximo como a ti mesmo. Isto é religião, isto é religar, é isto. Jesus nos traz isso, Jesus nos propõe isso para essa mudança em nossas vidas. Mudança, irmãos, mudança de amar o meu próximo, mudança de estar, não por obrigação, não vou fazer isso porque eu não posso. Não, a lei está aqui na Bíblia que eu não posso fazer isso. Você não pode fazer isso por obrigação, você tem que fazer isso por amor ao meu irmão. Ai, meu Deus. Eu amo o meu irmão. Então eu não quero para o meu irmão o que eu não quero para mim. Isso é evangelho. Isso é o conhecer Deus. E a partir do momento que nós conhecemos esse Deus, o nosso horizonte começa a abrir, irmãos. Essas barganhas que fazemos com Deus, esse assentado desesperado de estar vivendo uma vida clausulada e colocando a nossa família em xeque, né? Porque não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, isto é obra. E a sua casa não é obra? A sua família não é uma instituição de Deus ali que Ele colocou a sua esposa, os seus filhos? Né? Mas a instituição fala, não, você tem que sacrificar e fazer isto. Seu lugar é aqui, na casa de Deus, eles falam. Irmãos, mas você está fazendo. E o seu líder? Seu líder está bem sentado com a sua família lá na mesa. Está lá sentado na mesa, né? Falando com a sua família, e você está ali. Isso é uma engrenagem, todos temos que trabalhar junto. Não é só falar que sou um líder e falar, faça, e você é obrigado a fazer. Mas trabalhar juntos para o crescimento de quê? Trabalhar juntos para o crescimento de quem? Porque nós temos a obrigação de fazer a expansão do reino de Deus. Lembra o que a palavra de Deus diz? O reino de Deus chegou. Lá na época de Jesus, há quase 2000 anos atrás, ele já disse, o reino de Deus chegou entre vocês. Fazer a expansão do reino de Deus. O problema dessas pessoas que vivem numa religiosidade absurda, que não dão ouvidos ao evangelho, que não fazem o id do Senhor, mas fazem o id do líder, que vão se casar e perguntam o cara se pode. Eu queria ir, como foi o exemplo do rapaz aí, né? Queria ir na praia com a minha família. Não. O mundo espiritual está tenebroso essa semana. Pelo amor de Deus, irmão. Isso é infantilidade, cara. Sabe? Infantilidade. Sabe? Eu acho que se o apóstolo Paulo tivesse vivo, ele escrevia uma carta para nós. Estou falando sério. Porque a igreja está entrando num problema, a igreja está entrando numa complicação que vai ser necessária uma nova reforma. Mas o apóstolo Paulo ia escrever a primeira carta aos evangélicos, a segunda carta à igreja evangélica, a terceira... Porque, irmãos, estamos passando sempre o mesmo. É uma gerações de gerações estão repetindo as mesmas coisas. As mesmas coisas. Desde o princípio da igreja primitiva, irmãos. E eles não tinham o evangelho. Eles se baseavam no Velho Testamento, falando das profecias que ia acontecer na vinda de Cristo. E eles aceitavam, conheciam, e é maravilhado. E você vê em Atos capítulo 2, a partir do capítulo 2 ali, do 42, eles se entregavam, né, os apóstolos, eles serviam com amor. Hoje em dia, irmãos,
nós temos que evangelizar, amém? E nós acreditamos Claro, nisso. lógico. Nós temos que anunciar o evangelho. Lógico. Nós temos que usar os nossos lábios, usar a nossa boca e falar do amor, do evangelho do Senhor, para que haja salvação. Atos capítulo 2, a partir do verso 42, eles viviam nesse amor, nessa comunhão em Cristo Jesus. Eles entenderam o verdadeiro evangelho, a palavra do Senhor. Eles conheceram o verdadeiro único Deus. Por isso, irmão, nós temos que ter o alimento sólido para que possamos ver o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Não misturas. As misturas e muitas palavras são lançadas talvez com muita eloquência, com muita sabedoria, e as pessoas talvez se deixam levar pelas doutrinas e dogmas da igreja. Por isso, este canal foi criado. Este canal foi criado para que possamos ver Bíblia, palavra, versículos por versículo, para que possamos entender o alimento verdadeiro sólido, que não é um alimento líquido que é para as crianças, mas temos que, como adultos, entender o verdadeiro evangelho. Como adultos, nós temos que começar a aprender esse alimento sólido, para que possamos transformar não só a minha vida e a vida que nos rodeia. As pessoas que nos rodeiam têm que entender o verdadeiro evangelho, que há muitas confusões, há muitas doutrinas, vento de doutrinas que nos leva a um falso evangelho, talvez inconsciente, né, Gil? Talvez não na sua consciência, talvez acha que está fazendo a coisa correta, acha que está olhando e seguindo realmente a Cristo, mas talvez seguindo doutrinas humanas, doutrina de homens, e eles começam a dar o alimento, e não é um alimento sólido, para que possamos estar firme, alicerçado na verdadeira palavra, porque nós conhecemos Deus. João 17, verso 3 diz: e a vida eterna é esta, conhecer a Ti, é o único Deus. Não há variações de deuses, mas há um único Deus, que é Jesus. Através de Jesus nós chegamos a esse Pai. Amém? E por isso nós temos que ter essa palavra sólida. Nós estamos no segundo vídeo do alimento sólido. Nós vamos para a semana, nós entramos no terceiro vídeo, e assim aprofundar, mergulhar, entender realmente que esta palavra que possa transformar a minha e a sua vida. Então, se você está nos acompanhando, se você já tem a sua apostila, eu sugiro que você faça uma leitura com calma durante essa semana, analise os textos, use as suas versões favoritas, aquelas que você já conhece, use um texto confiável, use um texto que você saiba a procedência. Nós sabemos, infelizmente, principalmente no Brasil, tem surgido algumas variações de traduções, que não são traduções, mas temos que ter cuidado, temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos ingerindo. Isso é que é o mais importante. Se você não tem essa apostila, se você não tem esse estudo, você entra em contato conosco, está logo aqui abaixo dos comentários, está fixo um endereço e um link list, você manda um WhatsApp e nós vamos transferir para você via WhatsApp, em PDF, esse material, completamente grátis, sem nenhum interesse, sem nenhum valor. O nosso interesse é que o reino de Deus, ele chegue até você, e o reino de Deus, ele possa se expandir. E nós lutamos para que o reino de Deus seja simples e seja pregado da forma com que ele foi escrito, como o apóstolo Paulo fala diretamente aos Gálatas: qualquer coisa que passe, que vá além do que nós, os apóstolos, temos ensinado a vocês, seja considerado maldito. E isso é uma coisa que nós precisamos sempre carregar conosco. Se você não consegue identificar uma igreja que vive no que o Atos capítulo 2 diz, no partir do pão, sabe? Não adianta você ir para a ceia do Senhor, que muitas pessoas chamam de a Santa Ceia,
Isso é um rito evangélico, né? A Santa Ceia. Não adianta você fazer a ceia do Senhor com tanto esmero, com tanta sofisticação, com tanto cuidado, sendo que você não parte o pão com quem precisa. Não adianta. Porque a igreja, quando ela começa fixa nesse aspecto. Eles estavam juntos, unidos, no partir do pão, nas orações, e estavam unidos, com união, sabe? Oração, partir do pão, esse é o real significado da palavra igreja. Reunião de pessoas que querem viver o evangelho. Muito se foi dito a respeito do reino dos céus, o reino de Deus, e aquela coisa assim, jogando isso sempre à frente, né? Nós vamos ter contato com o reino de Deus no céu, quando for morar no céu, na Jerusalém de ouro e tal. Isso tudo tem um estudo escatológico que você pode fazer depois, e você vai identificar essas palavras aí, se você acredita nisso ou não. Cada um tem uma visão escatológica, e eu acho que não é frutífero a gente ficar na discussão da escatologia, sendo que nós estamos tentando implantar a graça até hoje. Tem 2000 anos que a graça foi falada, né? Ou quase 2000 anos que a graça foi falada entre nós. E nós até hoje não temos o do real domínio desse assunto. Então, leia os textos com tranquilidade, leia a apostila, sabe? Se você quiser, a gente manda para você a apostila do módulo 1, do módulo 2, para você se adiantar, e quando a gente ter as aulas gravadas, você poder acompanhar. Qualquer dúvida, mande a dúvida para nós. Nós temos aqui pessoas que estão completamente interessadas em ouvir a sua voz, em ouvir a sua palavra, e se você não concordar também não tem problema, a gente respeita a sua opinião. O que nós queremos fazer é o reino de Deus chegar até vocês, tá bem? Então, Deus abençoe a tua vida, curte, compartilha, manda esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, porque o interesse é fazer com que o reino de Deus vá além das portas da igreja, amém? Até a próxima, se Deus quiser, e nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida. É só www.casadeadoraçãomilg.com ou no link list daqui do... Tá tudo aí. Tá aqui o link list, vai estar o YouTube, vai estar o Instagram, vai estar o Facebook, vai estar o WhatsApp, vai lá, tá lá tudo. Entre em contato conosco. Nós temos o prazer de estar falando com você. Amém? Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Até a próxima, se Deus quiser.